Fala pessoal, sem enrolação aqui trazemos os melhores convidados do futebol. Histórias que ninguém conta, polêmicas e aquele papo reto. Já mete o dedo no inscrever-se para não perder nada e bora dar play no vídeo. Que você já deu uma... para exemplificar. Essa história do John Kennedy eu acho que é algo emblemático, cara. Porque assim, tem até uma frase do Guga que ele usou aqui, que ele falou, porra, se fosse um... como é que é? Se fosse um roteiro do filme... Se chamasse o roteirista pra escrever, ele não conseguiria reproduzir o que aconteceu na história real, né? E, assim, o que você viu do John Kennedy... A cena do Fernando falou, você vai entrar e vai fazer o gol, é muito forte. O que você viu no John Kennedy pra você falar, mano, vou dar uma oportunidade pra esse moleque de novo, assim? Eu acho que é o que eu vejo nos jogadores, assim, o John Kennedy, como aconteceu com o Brenner no São Paulo. Gabriel Sara, né? O Sara. O Sara é diferente, e todo mundo precisa de ajuda no futebol. A gente acha que não, porque assim, o Marcelo também precisava de ajuda. A gente tá falando do Marcelo. Sim. Qual tipo de ajuda? Dele poder se reencontrar com o futebol, dele não poder ser tão, assim, ser criticado, ser aceito do jeito que ele é, porque ele tem as particularidades dele, o Marcelo. E ele precisava ser ouvido, ele precisava ter alguém do lado e falar, vai lá e joga. Porque o Marcelo, ele é um cara que ele joga mais bola do que futebol. O negócio dele é bola. Ele fica com a bola, se ele ficar com a bola, ele pode ficar com a bola o dia inteiro. Você vai ver várias vezes ele jogando bola com os filhos, joga bola sozinho, porque ele joga pelada na rua. Então, o Marcelo não dá pra você, ainda mais com a idade que ele tinha, ele vinha de um processo, assim, de se aproximando de parar, mas assim, saiu do Real Madrid, as duas ou três últimas temporadas jogou muito pouco e foi lá pro Olympiacos, jogou menos ainda, porque também talvez tenha que entrar num processo meio mecânico, que para ele não adiantava, e aí chegou no Fluminense. E a gente foi se entendendo, no começo assim, obviamente você vai ter um pouquinho mais de dificuldade, e teve um dia que a gente começou a conversar. Tava com o sol e terminamos de noite no campo. Nós dois, agora eu vou tratar de você direto. Vai ser eu e você e o Álvaro, que é o fisioterapeuta dele. Nós vamos tratar direto, as coisas tem que fazer e tal. Aqui não vai ter errada. Eu não vou errar com você, você não erra comigo. E depois daquele dia ele foi embora, o Marcelo. Ficaram conversando o dia inteiro, assim? Acho que umas 2 horas de pé, sabe, conversando. E ele precisava ser ouvido, assim, um cara diferente, não adianta você tratar todo mundo igual. O John Kennedy precisava de uma outra coisa. O John Kennedy é um menino que chegou, acho que com 14 anos no Fluminense, eu acho, vindo de Minas. Eu acho que o pai, quando ele nasceu, acho que o pai tinha 15 anos e a mãe 16. Caraca, Fernando. Mas é uma coisa que você sabe que a gente tem no futebol é o seguinte, então as pessoas, a gente tá do lado de fora lá e acha que, vou conversar com o John Kennedy. Já conversei com o John Kennedy uma vez. Aí, como se a gente tivesse um superpoder de conversar uma vez ou Conversou, duas. resolveu. Mas como é que vai resolver? Com 2 conversas. Eu conversei com o John Kennedy acho que mais de 50 vezes na minha trajetória com ele. Era quase todo dia. E, ele ia assim, às vezes não fazia, meio assim, deixava um pouco na mão, ia, errava de novo, acertava, errava. E esse é um processo de construção, porque ele precisa disso. Eu também tenho limite. Tem gente que eu não consigo ajudar. E eu queria ter ajudado mais ele ainda, do que eu consegui ajudar. Mas, assim, eu vou no limite que eu posso. Tem hora que, quando eu cheguei na primeira vez, em 2022, já botei ele para jogar. Ele jogou lá no jogo, acho que contra o Oriente Petroleiro, entrou um pouco. E aí não aconteceu ali. E aí, não sei se chegou atrasado, começou assim a dar problema. John Kennedy não dá. Aí vai de novo, aí botei ele sub-23. Sub-23 ele foi pro sub-20. Aí a gente construiu uma ida dele pra Ferroviária. Aí ele voltou da Ferroviária, que os caras... eu tenho uma conexão com os caras da Ferroviária hoje em dia. E aí ele foi... Bem no Paulista, né? Foi bem no Paulista e voltou. E ali no Fluminense, assim, a gente... Ainda, o time estava bem e foi colocando aos poucos e ele foi indo. Mas vira e mexe, o John Kennedy dá um trabalho com alguma coisa. Ele tem uma instabilidade. Mas o John Kennedy precisa de ajuda, cara. Não adianta assim. Talvez a gente não consiga oferecer a ajuda que ele precise. Mas a gente tem que se esforçar, porque senão a gente perde o John Kennedy. E ele, sim, foi responsável. Ele foi um dos grandes responsáveis pela conquista do título do Fluminense. O maior gol da história do clube. Que era um cara que, em determinados momentos, as pessoas não queriam mais, assim, não estava mais aguentando. Mas, assim, vamos mais um pouco, e vamos. E o John Kennedy é um moleque de coração amoroso. Aquilo é só uma casca. Ele é um cara que precisa se reencontrar e precisa de ajuda. Se a gente tem mais interesse em ajudar, mais gente querendo ajudar, a gente recupera mais gente. Mas a gente precisa ter esse olhar e saber que os caras estão lá, que eles vão errar com a gente. Sim. A gente tem que ter maturidade suficiente e vontade de ajudar para a hora que ele errar, você não se afastar, porque ele errou.
Não no primeiro erro, no segundo. Abandonar. Obviamente que uma hora o teu limite chega e você tem que falar, meu, não consigo mais. Porque eu também tenho minha competência, tem um limite. Eu não vou passar dali. Senão você acaba se perdendo junto no processo. Mas eu acho que esse olhar para os jogadores, eu acho que ele para mim, é a marca, acho que central do meu trabalho, tá toda hora focado. Eu quero saber, de fato, como é que ajuda. E a parte tática, ela acaba sendo uma derivação disso, da minha preocupação em fazer com que os caras se sintam bem jogando futebol. E o futebol, de fato, modifica a vida das pessoas, para mim. Tem alguns aí... Eu acho que o Arias é um exemplo muito categórico disso. Craque. Se você lembrar, quando eu cheguei no Fluminense em 2022, o Arias era um jogador ainda instável. Ele não era nem titular absoluto do time. Hoje o Arias não é um jogador melhor. Ele é uma pessoa muito melhor no sentido... Não é melhor, porque ele sempre foi um cara muito humilde, muito generoso. Mas hoje ele se apropriou do talento dele. Então ele é um cara que ele tem a estima em dia. Então ele virou uma melhor pessoa, o melhor pai, o melhor esposo. E ele é um grande exemplo. E é um dos caras que eu sempre falei para ele, que me lia muito bem, mesmo sendo estrangeiro, muito bem. De perceber coisa, um cara muito sensível, o Arias. E eu fico muito feliz com tudo que tem acontecido na vida dele. E hoje ele dá conta de ser um líder, né? Um grande ídolo. Ele sabe que tem a responsabilidade. Ele Hoje é o vai. jogador mais importante do time. E ele entrega. Seleção da Colômbia, né? Titular. Aquilo não pesa pro Arias hoje em dia. É uma coisa que para ele vai ser do meu tamanho. Talvez esse processo do Fluminense com a gente fez ele perceber quão grande ele era, que a estrada dele era essa. Do John Kennedy, o Mário teve aqui. Contou uma história que a gente até engraçada, mas é para dar o tom de que é uma parada de todo dia, né? Ele contou uma história que o John Kennedy fez aniversário. Vocês sabem. E aí eu acho que o Mário ligou para ele para dar parabéns, né? No dia. Aí ele chorou com o Mário no telefone. Pô, o presidente me ligando, ligou pro empresário dele feliz, o presidente ligou para ele para dar parabéns. Aí falou, o John Kennedy, a gente acredita em você. Pô, né, segue firme e tal. Esquece as paradas lá de fora, papapá. Aí ele, não, presidente, obrigado e tal. Ficou feliz, emocionado. Aí o Mário falou que tinha uma filha da idade dele. Beleza, no dia do aniversário. No dia seguinte, ligam pro Mário. Porra, mano. Para de cagada na festa de aniversário dele, no condomínio, meu irmão. Caos total. E aí ele volta e vai. Ele liga, cara, eu te liguei ontem, tu falou que tava um cara mais focado, não sei o quê. Aí ele, presidente, eu ia mudar no dia do meu aniversário. Você me quebra também, né? Quer que eu mude hoje? Tipo, é uma parada engraçada, mas dá o tom de que, cara, é todo dia, né, Fernando? Assim. Sim. E uma hora, assim, se o cara consegue andar depois sozinho, é uma vitória que não tem tamanho. É uma pessoa que você bota num caminho. O que eu quero que o jogador tenha? Eu quero que o jogador tenha uma vida que eu tenho. Eu sou um cara... Ei, calma aí, não pula o vídeo agora, porque o que vem a seguir tá imperdível. Já aproveita e se inscreve no canal, comenta aqui embaixo o que você tá achando e, claro, se inscreve também no canal oficial do Charla Podcast. Fica com a gente até o final, que o vídeo ainda não acabou. Eu tenho 4 filhos. Eu tenho um estudante de medicina no 5º ano, tenho um fazendo administração, eu tenho 2 no colégio. Tenho uma esposa maravilhosa, assim, minha maior parceira de vida. Assim, essa é a minha outra metade e é a melhor metade de mim, a minha esposa, sabe? Parceira. Então, eu quero que os jogadores tenham uma vida como é que eu tenho, assim, ou melhor que a que eu tenho. Porque o futebol, ele vai parar pros caras. Com 35, em média, vai parar. E eles vão fazer o que da vida? Então, o futebol, ele tem que ser um meio de transformação social de verdade. Não de ilusão. Porque aí você fala assim, tem um monte de jogador que chega, né? Poucos que chegam. Mas nem é questão de chegar. Porque se a gente medir a vida, ter dinheiro é ter sucesso, é uma... nós estamos falidos como sociedade, como qualidade de gente. E hoje tem sido disseminado isso, né? Isso é sucesso, ter dinheiro. Realmente, ter dinheiro... É igual falar assim, só ganhar o jogo é o sucesso, é só a bola que entrou, isso determina o sucesso. É só essa condição, a única condição é essa. Não que ela não seja importante, o dinheiro é importante, mas tudo tem um limite, tudo tem um peso. A gente não pode medir. Isso é uma coisa que está lastrada. E o futebol, às vezes, se presta a isso, assim, para exacerbar essas coisas ruins que tem na sociedade. A gente não é... O sucesso não é você ter dinheiro, ou só ter dinheiro. O futebol, o sucesso é só ganhar o jogo. Não.
Porque eu acho que só você ganhar o jogo, no fundo, quem pensa só em ganhar o jogo, vai ganhar muito menos jogo que deveria ganhar. Porque aí você está sempre ansioso. E se você não ganhar? Se você não ganhar, a vida continua, você tem que tentar. A gente não é focado no trabalho, no processo, no negócio de ser o jogo afinal, ser todo dia, você ser o melhor jogador possível, a melhor pessoa possível, não. Parece que se você ganha, acaba. Você pode tudo porque você ganhou. E se você não ganhou, você não pode nada. Isso é uma cultura que espreme muito. Isso passa, às vezes, para o torcedor. E o torcedor fica... E o torcedor, tudo bem. Esse é o que a gente tem que mais entender. Porque o torcedor está lá para isso. Mas quem milita no futebol, quem está nesse ambiente, aí jogador, treinador, as pessoas de staff, os dirigentes, a própria imprensa, se quer mudar, a gente tem que mudar por aí. A gente não pode definir as coisas de uma maneira tão simples assim, que a gente erra muito. A gente não consegue enxergar aquilo que é bom, não consegue identificar o que é bom. Porque o que é bom, perde e ganha. Mas se você perde, se você não identifica o que é bom, às vezes perde, você está perdendo aquilo que vai te dar o resultado que você está tanto querendo. Porque você não tem paciência, porque perdeu é ruim, aí você tira e bota outro. Então você vai perdendo assim as coisas. Valeu, meus amigos, por terem assistido até o final. Fico muito feliz com isso. Não esquece de se inscrever aqui no meu canal e também no canal oficial do Charla Podcast. Tem muita coisa bacana vindo por aí. Aproveita e confere os outros vídeos. Temos várias playlists com convidados muito especiais. Deixe seu like, comenta e compartilha. Até a próxima. Tamo junto!